Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e todas as notícias que podem impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Muito obrigado aí pela sua companhia, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha para que esse conteúdo se torne cada vez mais relevante e alcance mais pessoas aí no YouTube. Acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, receba todo esse material de forma gratuita também em PDF para acompanhar a qualquer momento do dia. Hoje, dia 13 de maio de 2021, nosso 111º Morning Call ao vivo a partir das 5h50 da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre o fechamento do mercado ontem, dia 12, dia caótico para as bolsas norte-americanas e também para a bolsa brasileira, o índice Ibovespa. Com a confirmação aí, nós já falávamos desde o início da semana aí dos riscos de inflação e os investidores de olho aí no possível aumento de inflação na China, Alemanha e também nos Estados Unidos. E ontem se confirmou aí a inflação lá nos Estados Unidos, fazendo com que as bolsas despencassem, né? Principalmente as bolsas norte-americanas e também o índice Ibovespa aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o índice que mede a inflação, ele ficou em 0,8% no mês de abril, diferente da expectativa que era ficar algo em torno de 0,2%. Então, com essa alta bem acima do esperado, obviamente aí os mercados reagiram bastante e com isso aí há cada vez mais expectativas de que o Fed, o Federal Reserve, né, o Banco Central lá dos Estados Unidos, e o FOMC, que seria aí a mesma figura do Copom nos Estados Unidos, tenham que intervir, tomar algumas medidas diferentes, e essas medidas seriam aí o aumento dos juros, o que aumentaria também, elevaria aí os pagamentos das treasuries, os títulos para 10 anos lá nos Estados Unidos, tirando cada vez mais liquidez, né, reduzindo a liquidez das bolsas de valores e reduzindo a participação também de pessoas na renda variável. Aqui no Brasil, além do reflexo aí da inflação americana, nós tivemos ontem depoimento bombástico na CPI da Covid, que acaba impactando bastante o mercado também. Ontem o Fábio Weingarten, né, teve inclusive durante o seu depoimento na CPI da Covid o pedido de prisão solicitado aí por membros da comissão, mas posteriormente ali o relator ele declinou da questão, disse que não deveria ali naquele momento de CPI se fazer justiça, né? E que em um outro momento Fábio Weingarten pode vir a ser chamado para depor, aí sim como investigado, como réu em relação aí à CPI ou em relação às informações que ele prestou no seu depoimento. Ainda nós tivemos aí a divulgação na queda do volume de serviços no país. Ontem falávamos aí da importância desse índice, principalmente para a retomada econômica, mas ainda ele ficou acima da expectativa, né? Caímos, mas praticamente dentro da expectativa do mercado. Na Ásia, ontem, nós tivemos aí ainda um dia de muita preocupação com a Covid na Índia. Hoje é feriado na Índia, então talvez aí com isolamento e outras situações possa vir a reduzir esses casos, ou por se tratar de feriado também pode haver maior aglomeração e obviamente aí uma maior continuidade aí de contaminações. Ontem nós tivemos lá a divulgação do PIB no Reino Unido, que caiu 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado e veio menor do que a expectativa. Essa queda ela foi menor do que a expectativa também, o que acabou sendo um ponto positivo e segurou as bolsas na Europa no dia de ontem, né? Além disso, olhando aí para o Brasil, os investidores aí ficaram de olho na divulgação de resultados de empresas listadas na bolsa. Ontem tivemos uma boa lista, hoje também é o período aí com maior divulgação de resultados do primeiro trimestre, mas nem isso aí segurou o índice no dia de ontem,
e hoje também pode ser que não segure. A gente fala um pouquinho mais sobre isso aí lá no final do nosso Morning Call, quando a gente analisa aí a abertura de mercado. Ontem, então, dia 12, olhando para números diretamente, aí, que é importantíssimo, índice Ibovespa caiu 2,65%, nós havíamos alcançado quase os 123 mil pontos ali, retomando próximo do que nós tínhamos lá no início do ano, né, no dia 14 de janeiro, muito próximo aí desses valores, e perdemos aí os 120 mil pontos, chegando a 119.710, por conta de tudo que aconteceu no dia de ontem. O dólar não teve tanta alta, apesar de ter subido 1,60%, ficou na casa de R$ 5,30, principalmente aí por conta das bolsas norte-americanas também terem sido afetadas no dia de ontem. A Nasdaq, bolsa de tecnologia, preocupou bastante, que havia caído durante a semana, caiu ontem mais 2,67%, chegando a 13.031 pontos. S&P 500 caiu 2,15% a 4.062 pontos e Dow Jones caindo ontem 1,99%, perdendo os 34 mil pontos, chegou aí a 33.587 pontos. Já na Europa, o euro aí teve queda de 0,88 a R$ 6,32. A Alemanha ainda teve alta de 0,20 a 15.150 pontos. Na França, alta de 0,19 a 6.279 pontos. E o Reino Unido, ali com a divulgação do PIB, ontem subiu 0,82 a 7.004 pontos, negociações aí do dia 12. Já na Ásia, assim como falamos logo no final do nosso Morning Call, que esperado do mercado, a China teve alta de 0,70 a 14.064 pontos, negociação de ontem, enquanto o Japão, a Nikkei, caiu 1,61% a 28.147 pontos, lembrando aí, Japão aí sofrendo aí as principais baixas das últimas 7, 8 semanas. Cenário de cripto, ontem o Bitcoin caiu 9,79% e o Ethereum caiu 4,80% aí nas negociações. A gente fala um pouquinho mais aí sobre alguns desses motivos aí na continuidade do Morning Call. O petróleo futuro ontem teve alta, também olhando aí para o que acontece nos Estados Unidos, né, por conta do gasoduto, e o Brent fechou ontem a $69 o barril, enquanto o WTI fechou a $65,69, negociação de petróleo futuro. Ontem o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, disparou 26,33% de alta, fechou aí a 27,59 pontos, né? A gente sempre ressalta aqui o índice VIX, que é o índice do medo, porque ele mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, e como foi visto aí nos números, ontem aí forte oscilação negativa aí das bolsas de valores nos Estados Unidos e no Brasil também, o que acaba aumentando esse risco, essa volatilidade, e o índice VIX subindo bastante. Lembrando, ele chegou aí a recordes de mais de 80 pontos lá no lockdown, né, no início do lockdown em 2020. Olhando aí para metais futuro, o ouro futuro caiu ontem, chegando aí a 1.817 pontos. Alumínio futuro aí também teve queda no dia de ontem a 2.494 dólares e 25 cents. Ferro refinado, esse continua subindo, né? Ontem a negociação de ferro refinado no mercado futuro chegou a 218 dólares e 38 cents, o aumento aí que a gente já vem falando aí nas últimas semanas em relação ao minério de ferro e a necessidade, a demanda aí da China, e também demanda aí que deve continuar, principalmente aí por conta dos planos aí do plano Biden aí de mexer com a infraestrutura dos Estados Unidos, o que acaba utilizando muito ferro, também aço, e obviamente isso aí impacta também no preço da commodity. Fechamento de ontem aí, as principais altas do índice Ibovespa, nós tivemos BRDT3, que é BR Distribuidora, que divulgou aí seus resultados ontem e subiu 5,05%. IRB e RBR3, a resseguradora brasileira, subiu 1,44%, fechando o pregão a R$
R$1,34, onde IRB hoje tem divulgação de resultado também, uma expectativa nesse sentido. O GPA3 Ultrapar subindo aí 0,51% a R$19,54. Cielo subindo 0,28% a R$3,49. E SUSB3, que é Suzano Brasil, subindo 0,14% a R$68,42. Olhando aí para as principais quedas, ontem tivemos nova queda de BID11, que é Banco Inter, caiu 7,75%, fechando o pregão aí a R$ 187,63. Marfrig MRFG3 caindo também 7,72% a R$19,20, mesmo aí em dias aí de divulgação de resultado. Rent 3, que é Localiza, caindo 7,72% também, fechando aí a R$ 58,30. E GTA 3, que é Iguatemi, caiu 6,74% a R$ 40,65. Multiplan Multi 3 caindo 6,28% a R$ 23,27. Aqui aí corroborando então tudo aquilo que a gente já falou na abertura do nosso Morning Call. Ontem realmente um dia caótico aí para as ações do índice Ibovespa em sua maioria. Hoje, olhando para a agenda de indicadores aqui no Brasil, não temos muitos fatos relevantes para ficarmos de olho. Já olhando aí para a política externa, né, e os índices internacionais, hoje vale a pena ficar de olho aí em discursos aí de membros do Comitê de Política Monetária lá no Reino Unido, que também deve tratar aí essa questão da inflação e quais as medidas que o governo deve tomar em relação à política monetária para conter a inflação, se for necessário, conter juros e manter aí o consumo da população e a retomada econômica. Hoje nós temos aí a divulgação do IPP lá nos Estados Unidos, índice de preços ao produtor. Ontem foi o índice de preços aí ao consumidor, né? E hoje aí também deve pesar esse índice de preços ao produtor, que automaticamente deve ter aumentado também em relação aos últimos meses lá nos Estados Unidos. E hoje nós temos aí os pedidos contínuos e os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, a divulgação desses números. Lá nos Estados Unidos a medição é diferente. Existem aí os pedidos iniciais das pessoas que acabaram de perder o seu emprego, que não haviam pedido ainda, e pessoas que já estão no seguro e continuam fazendo a solicitação de seguro-desemprego por não terem retornado ao mercado de trabalho. E essa divisão ela é importante também, principalmente para medir o payroll, que é a geração de novos empregos lá nos Estados Unidos, e a quantidade de novos desempregados aí que tem buscado o seguro-desemprego. Continuando aqui um pouquinho na questão política, ontem a CPI da Covid, aí, como eu disse, aí teve revelações bombásticas e o Weingarten, né, ele confirmou que o Brasil e o presidente Jair Bolsonaro, entre outras pessoas, Ministério da Saúde, o próprio ministro Paulo Guedes, estavam cientes e receberam a proposta de compra de vacinas da Pfizer. Inicialmente eram 70 milhões de doses, né, que foi oferecido lá em 2020. E essa proposta aí ficou na mesa, digamos assim, e não foi dado andamento, não foi comprado, o que automaticamente leva a oposição a criticar ainda mais o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que boa parte das mortes aí da Covid são culpa dele pelo fato de não ter aceitado, não ter fechado o convênio anteriormente. Além disso, Weingarten ontem confirmou aí o comitê paralelo de aconselhamento ao presidente, que já havia sido discutida essa questão lá pelo próprio Mandetta e o Ricardo Taix durante depoimentos da CPI, e obviamente isso também volta a impactar o governo como um todo. Ao fim, o próprio Weingarten quase saiu preso da CPI ontem, do depoimento dele na CPI. O presidente da CPI declinou, disse que não era o momento, que não era ele quem estava sendo julgado, mas pegou fogo a CPI ontem, inclusive com o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, entrando e discutindo com Renan Calheiros durante aí a CPI da Covid no dia de ontem. E óbvio, isso tudo aí ele deve mexer no mercado como um todo hoje,
principalmente aí porque em breve temos eleição e também qualquer mudança na política acaba influenciando o mercado como um todo. A PGR, Procuradoria-Geral da República, ela pediu uma investigação em relação ao acordo de delação premiada do Cabral, né? Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, ele fez aí uma denúncia, principalmente aí, em relação lá ao Dias Toffoli, né? Um acordo de delação premiada. O Dias Toffoli foi acusado aí de receber alguns milhões aí, e ele é presidente do STF, presidente não, é membro do STF hoje, e ele teria recebido aí esse recurso por venda de sentenças aí quando ele estava no Tribunal de Justiça. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela pediu agora uma investigação sobre a forma como foi feita essa delação premiada, e isso aí pode mudar também uma jurisprudência, porque até então a Polícia Federal tem essa autonomia para negociar essa delação premiada aí com as pessoas que estão sendo investigadas ou presas ali no caso de Cabral. Essa investigação pode mudar bastante aí essa questão e aguardamos as cenas dos próximos capítulos se o STF irá julgar, irá investigar aí também a questão, a denúncia em relação ao ministro Dias Toffoli, que acaba aí nesse momento ficando em xeque com essa denúncia aí vinda da delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. Continuando aqui, a pesquisa eleitoral mostra pela primeira vez um segundo turno onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria o atual presidente Jair Bolsonaro por 18 pontos percentuais, o que mesmo com a margem de erro ali da pesquisa seria o suficiente aí para que essa polarização Lula-Bolsonaro terminasse aí com uma vitória do ex-presidente Lula nas urnas em 2022. Obviamente, aí muita coisa pode acontecer e essas pesquisas agora elas começam a ser lançadas, principalmente aí por conta dessa polarização e de tudo que acontece, mas isso certamente mexe com o mercado em níveis de confiança e de desconfiança, principalmente. A aprovação do governo, segundo a mesma pesquisa, caiu para 24%. Isso também interfere aí como um todo em relação aí à economia. E o texto base para licenciamento ambiental, que falávamos ontem, ele foi aprovado e hoje começam aí as votações de emendas em relação às licenças ambientais, que já falávamos aí que deve impactar bastante aí o cenário político também e econômico nas próximas semanas. Continuando aqui para a gente falar sobre economia, os Estados Unidos aí, presidente Joe Biden, por conta do ataque hacker, né, que acabou aí afetando o maior gasoduto, a empresa ali que tem o maior gasoduto ali de distribuição de combustível lá nos Estados Unidos no final de semana. Ele começa a mexer primeiramente com a questão da segurança nacional como um todo, devido a essa facilidade do ataque cibernético que levou a esse fechamento. E óbvio, por tudo que nós já falávamos no dia de ontem, a falta de combustíveis em alguns locais, por conta dessa preocupação e da distância que esse gasoduto tem ali para levar a diversos estados do país, os Estados Unidos estão levando aí de navio combustível para algumas regiões, né, que são mais afetadas e hoje, não lembro o horário, mas nessa madrugada aí foi reaberto oficialmente o gasoduto, mas como falávamos, tem alguns locais aí que pode levar até uma semana para chegar aí o combustível até alguns locais aí dos Estados Unidos, e isso aí impacta o preço do petróleo como um todo, né, e de outras commodities, e afeta obviamente a economia norte-americana, afetando também a economia mundial. O Bitcoin, a criptomoeda aí mais conhecida, né, e mais valorizada do mundo, caiu ontem aí, como nós vimos, cerca de 9%, principalmente aí após o Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, dono da Tesla, né, ter dito que não vai mais aceitar, que a Tesla não vai mais aceitar o pagamento por veículos ali em criptomoeda, né? O Bitcoin aí, inclusive, tinha subido muito por conta da Tesla, o Elon Musk terem comprado aí um valor considerável de Bitcoin aí no início desse ano.
ele estava aceitando aí o pagamento de veículos da Tesla em criptomoeda, em Bitcoin, e essa informação fez com que no dia de ontem despencasse aí cerca de 9%, como nós vimos, o Bitcoin como um todo. Obviamente é um fato isolado, mas vale a pena sempre ficar de olho em relação a essas questões, porque o Bitcoin subiu muito forte quando o Elon Musk anunciou a compra e agora acaba tendo um movimento contrário, também seguindo efeito de mercado. No Brasil, falando aí agora em Covid-19, os insumos para vacinas em geral estão em níveis críticos. Quando olhamos aí para a questão de vacinas, nós temos aí no Brasil a produção das vacinas da AstraZeneca pela Fiocruz, que tem insumos aí para utilizar até esse sábado, no máximo, até essa sexta-feira, desculpa, e está aguardando aí a possibilidade de, no final de semana, chegar novos insumos para continuar a produção de vacina. Já as vacinas ali que são a Coronavac, são as vacinas chinesas lá da Sinovac BioNTech, que é produzido pelo Instituto Butantan, também tem matéria-prima aí para talvez utilizar até essa sexta-feira. O Brasil já tem um carregamento de matéria-prima que está parado há alguns dias no porto lá na China. E agora entra a questão de política externa para tentar agilizar, mas de qualquer forma aí, podemos ter um atraso ainda maior em relação à imunização por falta de vacinas. Olhando aí agora para a economia e inflação, as despesas básicas subiram cerca de 30% acima da inflação no ano passado, né? Um estudo mostra aí que nós tivemos aí principalmente a parte de energia elétrica, combustíveis, alimentos, gás e tudo mais subiram cerca de 30% em relação à inflação oficial no ano passado, que impacta diretamente aí no bolso do consumidor e várias famílias tendo que fazer algumas concessões e algumas mudanças em relação ao seu dia a dia, seja em consumo de gás, consumo de energia elétrica e também no consumo de alimentos. Diversos alimentos aí tiveram forte alta em relação à inflação oficial. O Fed, o Federal Reserve, como já falávamos na abertura do nosso Morning Call, ele anunciou ontem que caso a inflação nos Estados Unidos continue nesse pique, ele terá que tomar medidas de controle da inflação. E aí, muito importante, o Banco Central, né, que é o caso do Fed, ele pode utilizar políticas monetárias para controle da inflação. Uma das políticas a mais comum que ele pode utilizar nesse sentido é o aumento da taxa de juros, e esse aumento da taxa de juros levaria automaticamente a um aumento do pagamento das treasuries para 10 anos, né, os títulos norte-americanos, levando aí muitas pessoas a migrarem seus investimentos de renda variável para renda fixa. Por isso aí nós temos esse caos aí na Bolsa de Valores no dia de ontem, e nesse pré-market também aí uma perspectiva negativa. Outras medidas que o Banco Central pode utilizar em questão aí de medidas de política monetária é a questão da compra e venda de títulos, né? O Banco Central aí americano Fed mantém um compromisso aí na compra aí de 120 milhões aí em títulos mês. Ele pode mudar essa questão para tirar dinheiro de circulação e reduzir a inflação como um todo. Inicialmente, a vice-diretora do Banco Central norte-americano, do Fed, do Federal Reserve, disse que acredita que seja algo temporário e que eles não vão precisar mexer em relação à política monetária, mas, obviamente, isso deve impactar o mercado, assim como nós já vimos no dia de ontem. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, julga hoje o que é chamado aí de ação do século, né, que pode movimentar a arrecadação do governo ou diversas empresas. Essa discussão do século, ela tem a ver com uma ação aí que foi movida por uma empresa já em 2017, e a grande ideia é que o ICMS pago aí sobre PIS/COFINS está em discussão nessa decisão que o STF tem que tomar hoje, e esse impasse aí ele pode aí tirar 259 bilhões de arrecadação do governo federal, em um momento em que o governo está aí com bastante dificuldade por conta da pandemia e dos auxílios que foram pagos aí para a retomada econômica, e ao mesmo tempo, caso seja aí
comprovado que as empresas devem pagar, muitas empresas, inclusive diversas delas listadas na Bolsa, terão aí um desembolso maior, o que também afeta resultado em relação à Bolsa de Valores, em relação ao mercado financeiro. Entrando agora para a gente falar um pouquinho aí de cenário corporativo, a Via, né, que é a Via Varejo, né, agora chamada somente de Via, teve alta de 1.285% nos lucros em relação ao primeiro trimestre de 2020. Eletrobras aí lucrou 1,6 bilhões no primeiro trimestre. E quem apresentou um resultado aí além da expectativa foi Yduqs, empresa da área educacional, que teve alta aí de 7% aproximadamente no número de calouros, trazendo aí mais estudantes aí para mesmo em meio à pandemia. E as aulas online aí têm suprido aí boa parte da demanda, né, e boa parte das receitas de Yduqs e de outras empresas também que focaram um pouco mais nessa área por conta da pandemia. Falando em pandemia, estudo mostra aí que 70% das empresas, no mínimo, fizeram vendas online durante a pandemia. E, obviamente, aí, a digitalização acaba sendo um caminho sem volta. E não é somente ter um WhatsApp ali para contato, né? Mas um processo bem maior aí de digitalização das empresas para que ela possa atender em todos os canais os seus clientes. Finalizando aqui, hoje nós temos divulgação de muitos resultados, muitos balancetes aí de empresas listadas na Bolsa. Nós temos aí resultados de Aliar, Atma Participações, Bradespar, BR Malls, CCR, CIA, Centauro, CPFL Energia, Cirela, Eco Rodovias, Energisa, Even, Ezetec, Ferbasa, General Shopping, Grupo Mateus, Hidrovias Brasil, IRB, Lavi, Mal, Renner, IMC, Magalu, Melnick Even, Mills, Oi, OSX Brasil, Petrobras, Plano e Plano, Qualicorp, Rumo, Randon, Sanepar, Sabesp, Springs, Time for Fun, Tecnisa, Tecnos, Triunfo, Viver Construtora e Wiz. Muita coisa aí para ficar de olho no dia de hoje, principalmente aí divulgação aí em relação às ações que você tem aí na sua carteira ou estão no seu radar, ou setores que você tenha maior interesse. Hoje aí é um dia de muito resultado divulgado, isso pode automaticamente aí mexer com o mercado. Olhando aí para a abertura do mercado aí nessa manhã, 6h19 da manhã, fechamento já das bolsas asiáticas, a China aí teve queda de 1,05% a 13.917 pontos, obviamente aí vivendo um pouco aí do que aconteceu no mercado ontem, né, em relação às bolsas norte-americanas. Japão caiu 2,49%, fechando aí a 27.448 pontos. O Japão aí que vem sofrendo aí na última semana em relação aí ao resultado aí da sua bolsa de valores. E olhando aí para a Europa, que teve o fechamento mais cedo no dia de ontem, não sofreu tanto em relação à divulgação de inflação nos Estados Unidos, por conta aí desse risco e também o risco de inflação não só nos Estados Unidos como na Europa como um todo. Nós temos aí a Alemanha nesse momento 6h20 da manhã caindo 1,67%, França caindo 1,52%, Reino Unido caindo 2,12%, e olhando aí para o pré-market lá nos Estados Unidos, nós temos aí Dow Jones caindo 0,65%, temos S&P 500 caindo 0,41% e Nasdaq caindo 0,31%, um dia aí que nesse primeiro momento parece ser caótico igual o dia de ontem, aí refletindo novamente a questão da inflação como um todo. Aguardamos aí também mais pronunciamentos em relação aí a políticas monetárias que pode influenciar positivamente aí o cenário. O mercado é soberano, como a gente sempre ressalta aqui, mas a tendência é que tenhamos aí um dia de quedas, principalmente aí com o índice Bovespa seguindo novamente as bolsas norte-americanas, com possibilidade do índice sofrer perdas maiores por conta principalmente aí do cenário interno também e das notícias políticas e econômicas que temos aqui no país. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia.
Compartilhe esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas terem acesso a esse conteúdo de forma gratuita. E eu te vejo amanhã aqui ao vivo ou gravado para que a gente possa aí conversar sobre o fechamento de mercado e também tudo que pode impactar o seu dia. Abraço, bons negócios, tchau, tchau.